Eu quero começar pela relação do profissional com ele mesmo. Quero dizer que é natural a pessoa se sentir nesta situação sob pressão. É natural que ela se sinta um tanto pressionada, mesmo sendo uma pessoa experiente. Acredito que a maioria de nós nunca passou por uma situação como essa. Até mesmo os profissionais de saúde, pelo menos não nessa magnitude, pelo menos não diante de uma doença, inclusive ainda muito nova. E com essa quantidade, ou pelo menos essa expectativa de quantidade de pessoas adoentadas em função desse novo vírus. Então é natural a pessoa se sentir mais pressionada do que o seu ritmo normal de trabalho. Com isso, pode acontecer também um sentimento, uma percepção de que a pessoa está quase que extrapolando o seu próprio limite, chegando a um nível de estresse. Isso precisa ser percebido. Um nível de estresse até certo ponto é normal. O estresse num curto período de tempo e sendo observado, controlado, é normal. Todos nós, em algum momento no nosso trabalho, podemos nos encontrar em alguma situação fora do comum. O problema é quando a pessoa se expõe demais a esse nível de estresse e por um longo período de tempo. Isso vai provocar nela problemas de saúde, tanto físicas quanto mentais. Outra emoção muito comum também, diante de toda essa situação, é o medo. A raça humana, ela conseguiu chegar onde chegou, pelo menos em termos de inteligência e de dominação da natureza, tal, graças ao medo. Se nós não tivéssemos medo, a gente ia se meter em um monte de situação que a gente não ia sobreviver. Então, o medo, ele é importante e serve de alerta para aquilo que a gente deve fazer para nos preservar. Então, por exemplo, a pessoa com medo, ela vai se preocupar mais com a própria saúde, ela vai se preocupar mais em se prevenir, ela vai se preocupar mais na utilização correta do equipamento de proteção individual, ela vai se preocupar mais com as informações e os procedimentos a respeito daquilo que ela está fazendo. A pessoa sem medo nenhum, a pessoa corre o risco de se tornar negligente consigo mesma e com os outros. Isso não é legal. Outra coisa, o fato de sentir-se pressionado, o fato de sentir medo, não significa ser fraco. Significa de que você tem uma noção, muito possivelmente, boa da realidade. Então, sentir isso não significa ser fraco. Agora sim, a questão da saúde física e mental. Muitas vezes as pessoas que trabalham com a saúde têm tanto compromisso com o seu trabalho, têm tanta preocupação na melhor execução do seu trabalho, de maneira a curar as pessoas, que acaba se esquecendo de si mesma. Acaba esquecendo de manter a boa saúde física e mental. Agora veja só, se precisamos tanto destes profissionais neste momento, estes profissionais devem se preservar para que continuem trabalhando bem. Então, dentro da saúde física, as mesmas orientações que nós damos para as pessoas que não estão trabalhando direto com o doente de Covid-19. A boa alimentação, o bom sono, momentos de algum lazer, alguma distração, isso é importante. Em relação à saúde mental, eu acho que aqui vai uma questão bastante importante, assim, que é a questão da possível frustração diante de situações nas quais, mesmo se utilizando de todos os procedimentos disponíveis, mesmo se utilizando de toda a medicação, de toda a estrutura disponível, não se consegue aquilo que queria de melhor para aquele paciente.
Isso causa uma frustração que pode se transformar em um problema de saúde mental, ou uma depressão, ou um excesso de ansiedade, ou um estresse, na medida que se encontra até uma síndrome de burnout, com um excesso de trabalho e uma dificuldade de manter a concentração, uma dificuldade de executar os procedimentos de maneira correta, na medida em que a pessoa já não consegue mais prestar a atenção necessária para o seu trabalho. E com isso ela coloca a si mesma e aos outros em risco. Então, prestar atenção na própria saúde física e saúde mental está intimamente ligado à boa execução do seu trabalho. E também a questão de você se expor ao vírus. Se você está apresentando um excesso de cansaço, se você está com uma dificuldade de se concentrar no seu trabalho, se você está com uma dificuldade de manter os procedimentos que precisam ser mantidos, você acaba se colocando em risco. Pode acontecer de você, em um breve momento, ser negligente com alguma atividade sua ali no trabalho e você acabar se expondo ao vírus e acabar se contaminando e acabar sendo colocado em quarentena, saindo da equipe. Então, do que vai adiantar? Outra coisa também que consta lá no documento da Organização Mundial da Saúde é evitar se utilizar de substâncias químicas para manter o bom estado mental ou para manter um bom desempenho no trabalho. Então, assim, neste período de maior trabalho, pelo menos, evitar o uso de álcool, de outras drogas. Então, manter a sua saúde física e mental o mais sob o seu controle possível.